Olá, galerinha, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 10 do mês 8 do ano de 2021, tá certo? E a nossa aulinha de hoje é alguém de quê? Português, tá certo? E o conteúdo, tonicidade das palavras, acentuação de palavras oxítonas. Pega o livro de vocês, lápis, tá certo? E o nosso estudo de hoje será das páginas 85, 86 e 87. Fiquem atentos. Vamos lá, crianças, na página 85, tá certo? Tonicidade das palavras. Questão 1. Lê as palavras a seguir e circule a sílaba que é falada com mais intensidade, isto é, com um pouco mais de força. Vamos ler essas palavrinhas? Observem aí a primeira palavrinha que temos, você. Qual é a sílaba que pronunciamos com mais intensidade? Você. Davi respondeu para a tia. Tia é a última sílaba. Muito bem, Davi. Agora, a segunda palavrinha que temos aí é a palavrinha Denise. Então, qual é a sílaba que pronunciamos com mais intensidade? Miguel respondeu para mim. Espera aí, tia. Denise. É o ni, tia. Então, é a sílaba penúltima, ou seja, antes da última. Em seguida, temos a palavrinha o quê? Mônica. Qual é a sílaba tônica dessa palavra mônica, hein? Ana Beatriz respondeu para a tia. Espera aí, tia. Mônica. Tia, a sílaba pronunciada com mais intensidade é o mon. Então, é a sílaba antepenúltima. Muito bem. Observem aí, crianças, que temos outro quadradozinho, né? Onde tem assim. Agora, leia as palavras outra vez, observando o esquema. Tem as mesmas palavras. Você. Observe que a sílaba mais forte está com outra cor, está de outra cor. Vocês observaram? Ó, Denise, certo? Em seguida, temos a palavrinha Mônica. Observe que as sílabas pronunciadas com mais intensidade de cada palavra, ela está de cor laranja. Então, toda palavra, crianças, tem uma sílaba que é pronunciada com mais intensidade, ou seja, com mais força. Vocês observaram? Questão 2, crianças. Leiam as palavras a seguir e façam um círculo na sílaba mais forte de cada palavra. Vamos ler as palavrinhas que temos aí? Primeira palavra, amiga. E aí, qual é a sílaba mais forte dessa palavra amiga? Vocês irão pronunciar, irão identificar qual é a sílaba mais forte e irão circular, tá certo? Segunda palavra, ajudar. Qual é a sílaba mais forte? Mesma coisa, vocês irão pronunciar, observar o som mais forte de cada palavra, ou seja, de cada sílaba que vocês irão pronunciar, irão circular, tá certo? A sílaba mais forte. Última palavrinha, espírito. Observem, crianças, a sílaba pronunciada com mais intensidade é chamada de sílaba tônica, tá certo? Não esqueçam. Vamos lá, crianças. Questão 3. As sílabas de cada linha do quadro a seguir formam palavras. Leia as palavras formadas e circule a sílaba tônica de cada uma delas. Ou seja, a sílaba tônica é o que, Miguel?
É a sílaba pronunciada com mais intensidade, tá certo? Observem aí a tabela, onde temos, primeira palavrinha que temos aí, qual é a palavrinha que temos? Você. Vamos lá, crianças, ler junto com a tia a primeira palavra que temos na tabela, a questão 3. Você. Qual é a sílaba pronunciada com mais intensidade, hein, crianças? Tia, responderam para mim. É a última sílaba, tia. Muito bem. Então, vocês irão circular a última sílaba, tá certo? E vocês irão agora fazer a leitura das demais palavras e irão identificar qual é a sílaba pronunciada com mais intensidade e irão circular, tá certo? Página 86. Crianças, a posição da sílaba tônica é sempre observada da última sílaba para o começo da palavra. Por que será que isso acontece, hein, crianças? Para responder, faça um desafio. Quem é que consegue encontrar uma palavra com a sílaba tônica antes da antepenúltima sílaba? Pois é, não há na língua portuguesa palavra com a sílaba tônica antes da antepenúltima sílaba. Assim, para classificar as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica, vamos considerar apenas até a antepenúltima sílaba. Observem, crianças, onde temos essa tabela com a palavra você. Qual é a sílaba mais forte? Ou seja, a sílaba pronunciada com mais intensidade da palavra você está aí grifada de cor laranja. Tia, é a última sílaba. Muito bem. Então, em seguida, temos a palavra ajuda. Qual é a sílaba tônica que pronunciamos com mais intensidade? É a penúltima sílaba, certo? E, em seguida, temos a palavra o quê? Mônica. Qual é a sílaba que pronunciamos com mais intensidade? É a antepenúltima. Crianças, dependendo da posição da sílaba tônica, a palavra recebe uma classificação diferente. Por exemplo, oxítona, se a sílaba tônica da palavra for a última. Paroxítona, se a sílaba tônica da palavra for a penúltima. Proparoxítona, se a sílaba tônica da palavra for a antepenúltima. Ou seja, oxítona, quando pronunciamos a palavra você. Você. Qual é a sílaba mais forte? A última sílaba, tia. Então, essa palavrinha, você, é uma palavra classificada como oxítona, porque a sílaba mais forte que pronunciamos com mais intensidade é a última sílaba, certo? Quando for a penúltima sílaba, essa palavra será classificada como paroxítona. E quando pronunciamos uma palavra como a palavra mônica, onde a sílaba pronunciada com mais intensidade é a antepenúltima, essa classificação dessa palavra é o que? Uma proparoxítona, ou seja, é a sílaba antepenúltima. Vamos lá, crianças, ainda na página 86. Hora de organizar o que estudamos. Leiam juntos o esquema a seguir com um exemplo de cada tipo de palavra. Tonicidade das palavras. Sílaba tônica, sílaba pronunciada de forma mais intensa. Classificação. Temos aí oxítona, onde vocês irão escrever uma palavra em que a última sílaba seja a sílaba mais forte, ou seja pronunciada com mais intensidade. Por exemplo, você. Você é uma palavra oxítona, porque a sílaba dela mais forte é a última sílaba, tá certo? Vocês irão colocar um exemplo. É resposta pessoal, tá certo? A tia deu só um exemplo da oxítona. Paroxítona.
vocês irão escrever uma palavra paroxítona e uma palavra proparoxítona, tá certo? Agora, crianças, na página 87, vocês irão responder questão 1. Observe que a palavra você tem um acento gráfico. Temos aí no balão, você tem um pavio curto. Este acento gráfico chama-se o quê? Circunflexo. Então, por que será que esse acento é utilizado em crianças? Crianças, esse acento é utilizado para marcar o som mais forte da vogal E. Questão 2. Leiam estas palavras e façam um círculo na sílaba tônica de cada uma delas. Ou seja, vocês irão circular qual é a sílaba pronunciada com mais intensidade. Isso de cada palavrinha, tá certo? E irão responder. Essas palavras, elas são o quê? De acordo com a posição das sílabas tônicas. Lembrando que as palavras oxítonas, todas essas palavras são o quê? A última sílaba é pronunciada com mais intensidade. Elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. E aí? É num todo, é geral, tá certo? Item B. Observem que algumas palavras têm acento gráfico e outras não. Qual regra poderia escrever observando as terminações dessas palavras que receberam o acento gráfico? E aí, crianças, respondendo, o acento gráfico foi empregado nas palavras oxítonas terminadas em A, vírgula, E e O, tá certo? Item C. Vejam que foram empregados dois tipos de acento, né? Temos aí o acento circunflexo e o acento agudo. Falem em voz alta e respondam por que o acento gráfico mudou. Respondendo o item C. Né? O acento mudou porque o acento circunflexo foi usado nos sons fechados. Por exemplo, na palavra vovô, na palavra você. E o acento agudo foi usado nos sons abertos. Vovó, café.